Feliz sábado mais uma vez. Olho a vida, sentimentos vêm e vão. Entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Amém.
Essa manhã especial, nós temos um convidado também especial para estar conosco, o pastor Reginaldo Pereira. Eu creio que vocês conhecem bem o pastor, né? Ele foi pastor aqui dessa região, e eu tenho a alegria de falar com o pastor Reginaldo. O pastor Reginaldo foi colega de seminário, formamos juntos, e tivemos 4 anos. Estou vendo a Leide aqui. Tudo bom, Leide? Eu esqueci o nome do filhinho. Vinícius. Pronto. Olá. Reginaldo, é um prazer, viu? Alegria estar com você. Essa moça que cantou é a sua filha, é? Oi. Perdão. Ah, sim. Tá cantando junto? Sim. Sim, é a Ana Carolina cantou nesse momento. E aqui tá minha família também, né? A Silvia, o Abner, aqui à frente, né? Eu acho que faz uns 10 anos que a gente não se vê pessoalmente, não sei se tudo isso, né? Talvez nesses encontros de trabalho, da sociedade, enfim. Mas é um colega que nos deu alegria aí de participarmos juntos da formação, e o pastor Reginaldo hoje, ele é secretário da Missão Sergipe e tem atuado nessa área da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor, é uma alegria recebê-lo aqui na nossa igreja aqui de Nova Viçosa. Que Deus lhe use e que o Senhor lhe dirija aqui nesse momento aqui, que vai estar transmitindo a palavra para nós. Um abraço. Obrigado, pastor Arizoli. Tudo bem, meu amigo? Que alegria poder falar para esse povo abençoado, que nós temos um carinho. E nós louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui agora falando com vocês, tá bom? Então, pastor, obrigado pelo convite. Você que é um colega de ministério, colega de turma, nós ficamos assim muito agradecidos pela oportunidade de poder falar aí para esses irmãos, experiências muito abençoadas aí, e nós louvamos a Deus por poder nos reportar agora aos irmãos novamente. Pastor, obrigado pelo convite. Irmãos, alegria poder falar com vocês, o Marcos aí também, que intermediou. Nós louvamos muito a Deus pelo privilégio deste momento, tá bom? E nós vamos ouvir agora o louvor, a minha esposa vai estar cantando, e na sequência, a palavra do Senhor. Um prazer estar com vocês, irmãos queridos, onde nós passamos aí muito tempo, né? Desde a gestação, e agora o meu filho grande já está com 8 anos, né? Eu conto para ele que nós fomos muito bem tratados aí, viu? Na Igreja Nova Viçosa. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço para o pastor Arizoli e família, Silvinha, todo mundo. Essa música, pode ir colocando, amor. Essa música é muito bonita, fala do abrigo seguro que nós temos em Deus. O Espírito Santo me usou para compor. E se você estiver passando por uma situação que você precisa deixar, mesmo estando na igreja, volte para os braços do Pai, porque Ele te ama, quer você firmemente. Governado por paixões, não mais temi ao Deus que tanto amei. Eu me afastei, envolvido em confusão, sem domínio de minha alma me feriu, fugindo. Forte desejo, não via o perigo, o caminho perdi, levado pelo faro coração. Mas ainda assim, Deus veio me encontrar, me disse, filho, vem comigo. Minha casa é o teu lar, teu abrigo
escolha está em tuas mãos, livre agora está. Eu decidi completo me entregar. Quero confiar em tua promessa. Logo voltará pra me buscar. Tua casa é o meu abrigo, esconderijo. Livre agora sou, pra sorrir e alegrar em ti, pra amar e mais pra escrever uma nova história e pra sempre te adorar. Tua casa é o meu abrigo, esconderijo. Livre agora sou, tua casa é o meu abrigo, esconderijo. Livre agora sou. Vale a pena voltar. Amém. Nós vamos estudar um pouquinho aqui agora a palavra do Senhor. Pastora Lisoli, eu não dei um abraço aí para a sua família, a irmã Silvia. Que bênção poder falar com vocês, falar para vocês e compartilharmos juntos aqui a palavra do Senhor. Está dando para ver aqui o nome de alguns irmãos, gente que nós conhecemos há um bom tempo. E olhando aí essas meninas e pensando, quem é? Será que é da época que eu estava por aí? Será que a gente que cresceu e não dá mais para conhecer, já são aí 7 anos, mas Deus seja louvado. Algumas pessoas novas, outras cresceram nesse período, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor continua conduzindo essa igreja, continua conduzindo o seu povo. Eu quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor. Nós vamos estudar juntos Esther, capítulo 4. É o texto que nós vamos meditar nessa manhã. Eu quero convidá-lo e convidá-la para nós estudarmos juntos o texto da palavra do Senhor. Esther, capítulo 4, tem uma lição para nos ensinar no nosso tempo. Tempo difícil, tempo desafiador para todo mundo. Todos nós estamos nos reinventando. Muita gente não tinha nenhum contato com a rede social, provavelmente tem irmão assistindo o culto pela rede social e que antes da pandemia nunca tinha assistido um culto. Tem talvez pessoas aqui fazendo transmissão de culto que nunca haviam transmitido um culto. E Deus vai permitindo que os tempos vão mudando e nós precisamos nos adaptar. Ainda que as dificuldades venham, Deus nos deu um dom de conseguirmos adaptar as circunstâncias, a situação, ainda que
sejam situações novas como essa. É provável que nenhuma das gerações que estão agora ouvindo essa mensagem tenha passado por uma situação como esse tempo presente. Mas Deus, na sua palavra, já nos deu no passado as orientações certas para que nós continuemos confiando nele no presente e olhemos para o futuro com esperança. Eu quero convidar você para fechar os olhos e nós vamos, neste momento, orar ao nosso Deus para estudarmos a sua palavra. Querido Deus e Pai, louvado seja o nome santo do Senhor por termos agora a palavra poderosa do Senhor em nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a entender os planos do Senhor para a nossa vida, para que nós possamos, então, colocar aquilo que é o propósito do Senhor em prática diariamente, para que em breve vejamos o Senhor descendo nas nuvens dos céus. Ajuda-nos a entender os princípios da palavra do Senhor e a viver estes princípios. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Esté capítulo 4, nós vamos começar a ler a partir do verso 10. A história de Esté é uma história bem conhecida. O rei do Império Persa havia mandado a esposa embora de casa porque ela não havia feito o que ele pediu, e agora fez um concurso de beleza e vieram muitas mulheres, inclusive uma judia, que era parte do povo escravo naquele reino, chamada Esté, ou Hadassa, e agora ela vai para o concurso. O rei escolheria a sua esposa, olhou para aquela mulher, Deus conduziu tudo, e então ele se apaixona por ela e convida e chama para que ela seja ali a sua esposa. Esté agora, há pouco tempo, escravo, agora rainha. Há pouco tempo, no meio do povo escravo, agora na realeza. Que mudança tremenda Deus fez na vida de Esté. Algumas mudanças na nossa vida, às vezes, são para melhor. Outras vezes, não vivemos circunstâncias que gostaríamos de viver e os nossos olhos olham e pensamos que talvez não seja a melhor circunstância. Mas Deus sabe o propósito que está por trás de cada coisa que acontece. A história de Esté, então, vai dizendo o seguinte, que o rei emite um decreto, na verdade, um homem chamado Amã conseguiu convencer o rei de emitir um decreto, e neste decreto, as pessoas, todos os judeus teriam dia e hora marcados para morrer. Amã, motivado por um ódio muito grande do primo de Esté, porque este homem não havia aceitado se ajoelhar diante de Amã, porque ele entendia que devia servir e adorar apenas a Deus. Fruto agora desse ódio, toda uma nação pagaria um preço alto, se algo não acontecesse. Nós olhamos para as cenas do nosso tempo e nós percebemos, expectantes, que alguma coisa está para acontecer. Até as pessoas que não temem a Deus olham e percebem que alguma coisa diferente está acontecendo e existe algo que parece que vai acontecer. E essas pessoas não conseguem explicar bem, mas a Bíblia tem a explicação para todas as nossas dúvidas. E agora, Deus, então, faz com que Mordecai, o primo de Esté, mande um recado para ela. A partir do verso 10 diz assim: Então respondeu Esté a Hataque e mandou dizer a Mordecai. Depois que Mordecai conta toda a história do que estava acontecendo, desse decreto, Esté agora manda um recado para ele. O verso 11 diz assim: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Nós vamos continuar lendo esse texto, vamos parar aqui um pouquinho, só para nós pensarmos no que está aqui. Verso 11, Esté tem medo. Qual é o sentimento que tem tomado conta do coração das pessoas nos últimos dias? Com certeza, dentre muitos outros, é o medo. As pessoas estão com medo por muitos motivos. Existem pessoas que estão com medo de perder o emprego e outras estão com medo de levar a vida porque já perderam o emprego. Existem pessoas que são profissionais liberais, há pessoas que trabalham como diaristas, existem pessoas que dependem do que elas produzem no trabalho diariamente e agora estão limitadas para executar o seu trabalho. E essas pessoas temem. Um dia, num supermercado, fazendo compras,
Do meu lado estava um homem, não conhecia, e eu passando, ele estava falando um pouco alto, eu consegui ouvir aquele homem dizendo para alguém ao telefone, e ele dizia assim: como eu vou fazer para sustentar minha família se eu não posso trabalhar? O que eu vou fazer agora pela minha família? Eu vivo do que eu ganho. O medo está no coração das pessoas. Mais que isso, os casamentos estão também, quem sabe, vivendo momentos difíceis. Nos Estados Unidos, numa região dos Estados Unidos, especialmente Nova York, na China, especialmente a China, pós-pandemia, aumentou bastante o índice de separação. Os casais não estavam acostumados a viver um dia inteiro juntos dentro de casa. Era aquela dinâmica louca, frenética que nós vivíamos. E agora, quando os casais têm que se readaptar, viver juntos por um dia inteiro, tornou-se muito difícil para alguns, e os casamentos estão passando por momentos desafiadores. As famílias, a educação dos filhos, o cuidado com os filhos, a violência no lar. Quanto desafio, quanta gente está com medo, por algum motivo. Esther teve medo. Se existe um sentimento que é extremamente humano, é o medo. Medo por não saber como as coisas vão ficar depois. Esther tinha medo. Medo porque ela era judia. Medo porque ela tinha que falar com o rei. Ela sabia que ela estava ali e que ela deveria procurar o rei, mas ela tinha medo. Sabe por quê? Porque há 30 dias ela não havia avistado o rei. Ela estava numa quarentena, pelo menos com relação ao rei, no isolamento. Esther estava há 30 dias sem ver o esposo. E ela precisava agora avistar-se com ele, falar com ele, com risco para a própria vida. Esther precisava agora ser algo além de rainha. Deus nos chama, nesse tempo, para fazermos coisa além do que fazíamos, para tomar decisões além das que tomávamos, para viver circunstâncias além daquelas rotineiras que nós havíamos vivido. E agora, Esther precisava ter uma vida além de uma mera vida de uma rainha num palácio. Se é que eu posso chamar isso de uma mera vida. Alguma coisa Esther precisava fazer como rainha. Esther precisava entender que ela estava no palácio para um propósito maior do que ser rainha no Império Persa. Esther precisava entender que havia uma missão para ela e Deus tinha essa missão e ela precisava superar esse medo para cumprir a missão de Deus. Esther precisava entender que ela estava naquele lugar não para ter apenas o bônus de ser uma rainha, mas para pagar o preço de ser representante do povo de Deus em um império. Esther precisava entender que, quem sabe, Deus a colocou como rainha não apenas para ela ter roupa de rainha, quarto de rainha, casa de rainha, mas era algo além disso. E olha os conselhos que o primo dela dá para ela. O verso 12 diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha, o que nós precisamos entender é qual o real propósito que nós estamos neste mundo. Você está aí em Nova Viçosa. Qual é o propósito de Deus para ter colocado você na sua família? Qual é o propósito de Deus para colocar o pastor Arizoli como pastor aí? Qual é o propósito de Deus quando ele permite a você que seja um pai? Qual é o propósito de Deus quando ele permite a você que seja uma mãe? Qual é o propósito de Deus quando ele permite que Esther seja uma rainha? Nós precisamos entender que o propósito de Deus para nós vai além de uma vida neste mundo. E agora, Esther precisava entender que se ela não tivesse uma resposta clara sobre qual era o propósito de Deus para a vida dela, ainda que num palácio, a vida de Esther não faria sentido. Se você e eu não entendermos qual é o real propósito da nossa vida aqui na Terra, por que você está aí onde você está, por que eu estou aqui onde eu estou, se nós não tivermos respostas
a essa pergunta, a nossa vida não vai fazer tanto sentido. E aí a nossa vida vai ser comprar roupa, comprar sapato, comprar carro, educar filho, fazer a nossa rotina diária. E Esté precisava entender que havia um plano maior de Deus para a vida dela. E agora ela precisava entender que se ela não cumprisse o propósito de Deus, a família dela poderia pagar um preço alto. Ela também era judia, ela também poderia pagar um preço alto. Esté precisava entender que além do medo, e maior do que o medo, era o propósito de Deus para a vida de Esté. O propósito de Deus para a vida de Esté era muito maior do que ela imaginava. Talvez Esté pensasse que o propósito de Deus para ela fosse que ela fosse uma rainha, mas o propósito de Deus era muito maior. Ia muito além disso. Talvez você imagine que o propósito de Deus é tudo que você viveu até agora. Mas saiba de uma coisa, o propósito do Senhor é muito maior para a sua e para a minha vida do que nós podemos imaginar. Jeremias 29, o Senhor diz, eu é que sei os planos que eu tenho a vosso respeito. São planos de bênçãos, são planos para que a sua vida seja mais relevante do que tem sido. São planos para que você olhe ao seu lado e olhe que educar o filho faz sentido porque você está educando um filho para a eternidade, para um propósito muito maior. Trabalhar onde você trabalha, viver onde você vive, estar onde você está. O propósito de Deus para você é grandioso, para você transformar a vida de pessoas, para você influenciar pessoas, para você ser a bênção de Deus e a mão de Deus na vida de pessoas. Você está onde você está e não é por acaso, é porque Deus tem para você um propósito muito maior do que você consegue enxergar. Esté precisava enxergar a vida além de um castelo. Você e eu precisamos enxergar pela fé que Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos próprios planos. Esté talvez precisasse abrir mão de algum plano para poder cumprir o propósito de Deus. Agora, a Bíblia diz no verso 15, então disse Esté que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. E se perecer, perecer. Nem parece que essa é a Esté do verso 11, que estava cheia de medo. Agora Esté é cheia de coragem. Sabe por quê? Esté entendeu que a vida de Deus para ela e o propósito e a lei do palácio. Esté entendeu que era para aquele momento que Deus a instituir a rainha, que Deus permitiu que ela ganhasse o favor do rei. Esté entendeu que o propósito de Deus para a vida dela era tão valioso que a vida dela valia menos. Esté agora coloca a própria vida em risco em nome do propósito de Deus para a sua vida. O que você tiver que colocar em risco para que você cumpra o propósito de Deus, não tema. Eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Nunca foi e nem vai ser fácil para ninguém colocar a sua comodidade em risco para fazer a vontade de Deus. Nunca foi nem vai ser fácil. Esté sabia disso. Por isso ela estava preocupada, temerosa. Entenda uma coisa. Se você corre o risco de perder o emprego, Deus talvez tenha um emprego melhor para você. Se você corre o risco de perder alguma coisa, é porque Deus tem algo melhor para você. Se você está correndo algum tipo de risco e tem medo por isso, entenda uma coisa, se você e eu colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus e cumprirmos o propósito dele, ele vai nos dar coragem suficiente. E se perdermos a própria vida, teremos a alegria de sacrificar a nossa própria vida pelo Senhor. Esté entendeu o que alguém um dia disse, não vale a pena viver quando não se tem um propósito pelo qual vale a pena morrer. Se você tem um propósito grandioso na sua vida e esse propósito vem do céu, você vai perceber que este mundo vai fazer menos sentido para você. Você vai perceber que casa, castelo, roupa, sapato, coisas deste mundo têm muito menor valor do que nós imaginamos. E você e eu vamos perceber que existe um mundo melhor do que este. Uma realidade muito melhor do que essa. Sabe por quê? Esté correu o risco de perder o Império Persa, porque agora o reino dos céus para ela era mais importante
do que o reino persa. Esté entendeu que ela estava no império, que não estava no seu coração. Sabe o que estava no coração de Esté? O reino de Deus. Quando você tem o reino de Deus no seu coração, os reinos deste mundo não fazem sentido nenhum. Quando você tem o reino de Deus no seu coração e na sua vida, e o reino de Deus está em primeiro lugar no seu coração, você começa a desapegar das coisas deste mundo e começa a enxergar as coisas com os olhos dos céus. Nós precisamos enxergar o mundo, a nossa vida, à luz da palavra de Deus. Entenda uma coisa, não tema fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque certamente Deus vai abrir tantas portas que você não tem nem ideia do que Ele vai fazer na sua vida. Mas além de todas as coisas que você pode ganhar em virtude da bênção de Deus neste mundo, eu queria te dizer uma coisa, existe a mais importante, é a missão para a qual o Senhor te colocou nesse mundo. Por que você está aqui hoje? Porque Deus tem uma missão para você. Talvez a sua missão seja salvar o seu filho, salvar a sua esposa, salvar o seu esposo, salvar as pessoas que estão ao seu redor. Talvez essas pessoas que estão aí perto de você são pessoas que Deus entende que poderão ser salvas pela sua influência, pela sua pregação vivida ou falada. Entenda uma coisa, o nosso propósito não é nada perto do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, o meu convite para você é para que você coloque tudo que você tem e é nas mãos do Senhor. Talvez o que você tenha na sua vida seja apenas cacos, fruto dos dissabores, das desilusões, dos problemas, das dores, das dificuldades que você tem passado. Deixa eu te dizer uma coisa, se a sua vida se resume a cacos, pode colocar esses caquinhos aí nas mãos do Senhor e Ele vai ajustar todas as coisas. Se você confiar no Senhor, Ele vai cuidar de você e Ele vai cumprir o propósito dEle para a sua vida. Por isso, coloque tudo que você tem, tudo que você é nas mãos do Senhor. E enquanto você ouve este louvor, pensa em qual é o desafio para a sua vida e diga, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Custe o que custar. Eu vou fazer. Ainda que seja contra a vontade de alguns, se perecer, perecer. Eu te pergunto, Esté pereceu? Não. Esté continuou rainha, cumpriu o propósito de Deus e viu o povo de Deus sendo liberto. Alguns anos depois, aquele povo voltaria para a Jerusalém restaurada. Deus tinha uma promessa de que depois de 70 anos de cativeiro daquele povo, eles voltariam para a sua terra. Faltava menos de 10 anos para o Senhor cumprir a sua promessa. E Esté estava sendo a pessoa certa no lugar certo. Ela cumpriu o plano de Deus. E dentro de pouco tempo, o povo de Deus voltou para a terra que o Senhor havia prometido. Se você cumprir o plano de Deus para a sua vida, você e eu, nós iremos juntos, se cumprirmos o plano de Deus, não para um lugar melhor nesse mundo, mas nós iremos para a nova terra que o Senhor nos prometeu. E nós levaremos ao nosso lado pessoas que nós influenciamos e foram salvos pelo Senhor. Enquanto você ouve este louvor, diga, Senhor, eu quero cumprir o seu propósito para a minha vida. Depois deste louvor, nós vamos orar juntos, para que o Senhor cumpra o seu maravilhoso propósito na vida de cada um de nós. Que Deus os abençoe. Preciso ser tudo, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pra lá. Preciso ser forte, pois muito há que enfrentar.
buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras estarão, e que ao meu redor conheçam Deus em si e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheça Deus em si e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros só pra ti. Amém. Vamos orar? Feche os olhos e nós vamos orar ao Senhor neste momento. Querido Deus, nós agradecemos pela maneira bondosa como o Senhor tem conduzido a nossa vida. Exemplo de fé, muitas vezes nós temos medo de fazer a vontade do Senhor e são por muitos motivos. Mas nós não queremos focar os nossos olhos agora em nossos medos. Nós queremos focar os nossos olhos nos planos do Senhor para a nossa vida, que são muito maiores, inclusive, do que o nosso medo. Querido Deus, ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor de todo o nosso coração. Ajuda-nos a viver para o Senhor, custe o que custar. Nos dê, Senhor, alegria, se tivermos que sacrificar alguma coisa deste mundo, para podermos viver com o Senhor na eternidade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos abrir os olhos da fé, caminharmos na direção da vontade do Senhor, porque nós estaremos assim na direção da felicidade e da vida eternas. Pedimos que o Senhor continue a conduzir a nossa vida. Cuide desses irmãos que estão aí em Nova Viçosa, irmãos que estão em outros lugares, na Bahia, já vi alguns familiares meus aqui. Cuida de cada um deles, Senhor. Cada pessoa que está ouvindo, cuida deste coração, para que se erga agora desta oração, como uma pessoa que está disposta a cumprir plenamente o propósito do Senhor para a vida. Continue a nos conduzir, abençoe a liderança do pastor Arisoli sobre esse distrito, a liderança dos seus líderes e cada família que está aqui ouvindo, que seja abençoada pelo Senhor,
guiada pelo Senhor, e na eternidade estejamos juntinhos, não pela rede social, mas fisicamente, tendo o Senhor como nosso supremo pastor. Amém, Senhor. Cuida de nós, até que o Senhor desça nas nuvens dos céus. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade de estar com vocês, tá bom? Deus os abençoe ricamente.